Olá, boa tarde minha aluna, boa tarde meu aluno. Hoje dia 11 de setembro de 2025, quinta-feira, 16 horas e 22 minutos, centro de São Carlos, capital da tecnologia, estado de São Paulo, Brasil. Esta é a aula número 14, formação docente 2, que eu estou gravando. Eu vou só recapitular aqui, as temáticas trabalhadas em formação docente 1 até o ponto que a gente está. E no componente curricular passado, vimos aula 1, História e Evolução da Docência no Brasil, aula 2, Docência no século XXI, Desafios e Perspectivas, aula 3, Políticas Públicas e Diretrizes Curriculares Nacionais, aula 4, Ética e Responsabilidade Docente, aula 5, Diversidade Cultural e Educacional, aula 6, Educação Inclusiva e Acessibilidade, aula 7, Relação Professor-Aluno, Construção do Vínculo, aula 8, Professor como Pesquisador da Prática, aula 9, Ética Digital e Cidadania na Sala de Aula, aula 9, 7 Funções de um Bom Docente no Ensino Superior, na aula 9 teve essas duas temáticas, aula 10, Tendências Internacionais em Formação Docente. Nesse módulo, neste componente curricular Formação Docente 2, estamos vendo aprendizagem baseada em problemas, aula 11, aula 12, Sala de Aula Invertida, aula 13 aula 13 foi a anterior, gamificação da educação. Nessa vamos ver ensino híbrido, presencial e online, e a base dessa aula é esse artigo aqui, aulas presenciais, remotas e híbridas. O que pensam os alunos? Produzido por Gliber, Cáurio e Former, publicado em 2022, tem indexação na Cielo, uma excelente base de dados. A pandemia do Covid-19 e a consequente colocação dos estudos a nível de ensino remoto, primeiramente e depois híbrido, acelerou a discussão da importância de se trazer com maior vigor as tecnologias digitais para dentro das escolas. O presente trabalho pretende traçar paralelos entre os diferentes cenários com falas dos alunos e alunas. Por meio do questionário do Google Formulários, perguntou-se a estudante de cursos técnicos do campus avançado uruguaiana do Instituto Federal Farroupilha, acerca de suas opiniões sobre o ensino remoto e híbrido, além de suas habilidades com tecnologias digitais. Resultados mostraram que os alunos e alunas consideram-se autônomos e com bom conhecimento em opiniões expressas sobre o ensino remoto, em que o domínio de tecnologias é essencial. Mostrou-se majoritariamente negativo, com críticas voltadas em especial aos problemas de conexão, de interação e de aprendizado neste modelo. As dificuldades acabaram prevalecendo quando comparadas com os benefícios propiciados, na visão deles, que seriam, por exemplo, a flexibilidade de datas e horários das aulas e das atividades, bem como a não necessidade de locomoção para o espaço físico da escola. Já o ensino híbrido teve um equilíbrio entre dimensões positivas e negativas, apesar de estas ainda superarem as primeiras. Conclui-se que, apesar de uma preferência pelas atividades presenciais, os alunos e alunas mostram-se abertos a recursos advindos das tecnologias digitais para dentro da sala de aula. Introdução. A tecnologia, a educação tem apresentado mudanças ao longo dos tempos. Do livro didático às tecnologias digitais, hoje a educação tradicional tem tido resistências de lado a lado. Com várias formas de acelerar o conhecimento, não há como a figura do professor, da professora, manter-se central ao expor o conteúdo aos alunos e alunas. Assim, a educação escolar terá que sair de sua bolha, já que se exige que novas formas permeiem o processo de ensino-aprendizagem, o que acaba por modificar as relações e papéis exercidos por professores e alunos. Além do mais, a diversificação das tecnologias no ambiente escolar é uma realidade a partir do momento da entrada no mundo digital para as escolas, fazendo com que a adaptação fosse cada vez mais presente, já que a evolução é constante nessa área. A pandemia da Covid-19 trouxe uma readaptação de diferentes cenários da vida humana. O cenário escolar imediatamente colocou-se de maneira remota, visando atender aos protocolos sanitários oriundos da necessidade de, inicialmente, isolamento social e, posteriormente, distanciamento social. O ensino remoto, até então pouco conhecido, passou a ocupar lares das casas de alunos e alunas e professores e professoras, transformando esse espaço das novas salas de aula.
o termo adotado passou a ser o ensino remoto emergencial, já que surgiu de uma necessidade imediata, tendo o aprendizado virtual se instalado desde então até que a pandemia pudesse arrefecer. Com o avanço da vacinação, aos poucos a vida em sociedade foi se soltando das amarras impostas pelos protocolos de segurança da Covid-19 e, desta forma, a educação pôde vivenciar um retorno gradual às suas atividades. Inicialmente, o que se viu muito foi relacionado a rodízio de alunos e alunas, uns em casa, outros presenciais. O formato híbrido, tão no ambiente das ideias até o início da pandemia, pôde ser vivenciado por muitos estudantes, até que afinal o retorno presencial ocorreu nos mais diferentes espaços, com obrigações passando a ser recomendações, como o distanciamento dos alunos e alunas, uso de máscara, entre outros, já que o fim da pandemia não foi proclamado. Este trabalho pretende traçar um paralelo entre os diferentes cenários de ensino presencial, remoto e híbrido, procurando trazer as falas de um dos lados dos atores, desse processo, os alunos, as alunas. O público investigado diz respeito a um campus de um Instituto Federal de Educação do interior do Rio Grande do Sul. Por meio de questionário anônimo disponibilizado no Google Formulários, os alunos e alunas colocaram suas respostas. Alguns deles tiveram a oferta de ensino remoto, híbrido e agora presencial tão somente no Instituto Federal, enquanto outros tiveram diferentes visões em outras redes de ensino. Referencial: ensino remoto emergencial. O ensino remoto emergencial surge no Brasil com a emergência de saúde de importância internacional, posteriormente transformada em pandemia, advinda da disseminação do vírus da Covid-19. O Ministério da Educação, diante desse cenário, expediu diferentes portarias para reorientar as atividades de ensino, entre as quais de números 343, de 17 de março de 2020, e número 544, de 16 de junho de 2020, além da medida provisória número 934, de 1º de abril de 2020, posteriormente convertido na Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020. Essas normativas dispunham sobre a substituição das aulas presenciais por aulas com suporte dos meios digitais, enquanto perdurasse a emergência sanitária oriunda da pandemia da Covid-19. Igualmente, orientava quanto às características que deveriam ser seguidas a partir de então e a reorganização do calendário escolar. Do dia para a noite, alunos e alunas, professores e professores, gestores e gestores escolares, viram-se trabalhando longe fisicamente um dos outros, sem planejamento e sem referência de como adaptar suas aulas para esse formato que se apresentava. Em muitos casos, havia limitação de comunicação, haja vista a dificuldade de rede de internet chegarem a todas as camadas sociais com o mesmo impacto, qualidade e velocidade. Isso sem considerarmos a limitação de uso de equipamentos físicos que igualmente não chegam a todas as classes sociais, além da falta de familiaridade e conforto em trabalhar exclusivamente via tecnologias digitais e aplicativos. Por mais que pudesse parecer novidade, o ensino remoto já era foco de estudos, apresentando-se como uma importância renovada no momento de início da pandemia. Neste momento, a denominação de ensino remoto emergencial ganhou força principalmente pelo contexto das circunstâncias extraordinárias em que foram desenvolvidas e tiveram lugar. O ensino remoto, que até poderia ser confundido com a educação à distância, que já está em desenvolvimento há muito tempo no Brasil e no mundo, passa a ocorrer especialmente em plataforma virtual assincronicamente ou sincronicamente. Na primeira, podemos citar Google Classroom e meio ambiente virtuais de aprendizagem das próprias escolas e universidades. Na segunda, por meio de Google Meet, Zoom, etc. Um dos pontos que pode diferenciar remoto de à distância é a questão temporal, já que ensino remoto é uma mudança temporária, como por exemplo por conta da pandemia da Covid-19, já o de à distância é algo permanente, em que o aluno já ingressa em um curso sabendo que o fará totalmente online. Assim sendo, no ensino remoto, o objetivo educacional não é criar um curso à distância robusto, mas fornecer acesso temporário à instituição e apoio institucional de uma maneira que seja rápida de configurar e que esteja disponível de forma confiável durante o período. Além do mais, no ensino à distância, há recurso tecnológico e equipe profissional capacitada para mediar o aprendizado por meio de plataformas educacionais, o que na emergência do ensino remoto muitas vezes não é possível. Nesse novo cenário, professores, alunos e alunos, em grande parte sem formação e apropriação de ferramentas digitais, tentam continuar o que vinham desenvolvendo nas aulas presenciais. Outras dificuldades se apresentavam descritas por Souza e Miranda.
Muitos vivem em localidades sem acesso à internet ou com conexão instável. Vale ressaltar que há casos de professores, professores e estudantes que não possuem um computador pessoal e seus aparelhos móveis, única forma de acesso à internet, por vezes não suportam o tráfego de muitas informações e a utilização de certos tipos de aplicativo. Entretanto, algumas escolas e universidades já vinham em uma crescente de preparação pedagógica e tecnológica, como nos estudos apresentados por Senna Wemermark, que relatam o caso de uma universidade no interior do Rio Grande do Sul. Nesta instituição, os docentes e as docentes tiveram, desde 2018, discussões e cursos sobre novos métodos de ensino e utilização de recursos tecnológicos em aula, além de projetos com o uso deste. Problemas também são relatados neste modelo. Um deles é a sobrecarga de atividades que esta forma de ensino pode gerar ao professor, professora, pois a forma de comunicação com o docente é através da tecnologia, fazendo com que ele esteja sempre à disposição dos estudantes, das estudantes para atendê-lo. Esta necessidade de atenção plena pode gerar sobrecarga emocional, com aumento de estresse e outros fatores. Outro problema diz respeito à efetividade, já que em momentos síncronos o aluno pode estar conectado, mas não dedicado às atividades, já que pode pedir para desligar a câmera e ir fazer outras coisas. Muitos desses problemas já eram reconhecidos por serem pré-existentes, acelerando a necessidade de mudanças com enfoque na formação docente, relacionamento escola-família e a construção de novos ambientes educacionais. Apesar das dificuldades apontadas, há de se comentar acerca da reinvenção docente com o momento pandêmico, haja visto o desafio apresentado pelo ensino remoto. O contato proporcionado pelo presencial em conjunto com as interações sociais tem de ser repensado igualmente, mesmo que as ferramentas tecnológicas potencializam muitas ações. Ensino híbrido. O ensino híbrido remonta ao momento da identificação nos Estados Unidos e Europa, de evasão escolar a partir da educação à distância, em que alunas e alunos se sentiam abandonados neste modelo de ensino em vista da pouca interação com docentes e aulas presenciais. No híbrido, em que o termo remete ao ensino misto, resultado dos ambientes virtual e presencial, a aprendizagem combina tecnologias digitais com o ensino presencial. Ela proporciona ao aluno, aluna e ao professor interação por meio de plataformas de ensino-aprendizagem potencializadas pelas tecnologias digitais. Apesar da incorporação das tecnologias digitais nos mais diferentes contextos da sociedade nos dias de hoje, há o desafio da familiarização destas por parte de professores, professoras, alunos e alunas voltadas para o uso educacional. Os professores e professoras, em específico, precisam se apropriar dessas ferramentas buscando novas formas de lidar com os conteúdos de suas disciplinas. Assim estarão mais próximos da realidade de uma geração que já nasceu utilizando as novas tecnologias e de outra bastante resistente ao uso delas. É imprescindível a utilização de tecnologias digitais para o ensino híbrido, mas ele surge em um momento em que a apropriação delas pelas pessoas caminha pela naturalidade, já que faz parte do dia a dia de professores e professores, alunos e alunas, e no espaço digital os saberes de sala de aula podem ser potencializados, tornando mais significativas as experiências presenciais. Há de se considerar que o modelo híbrido pretende trazer ganhos e alternativas para a educação ao passo de eliminar a presencialidade em todo momento de aula. Com isso, se pretende um aluna mais construtor, ativo do conhecimento. Para isso, porém, os ambientes presenciais e online tendem a apresentar complementaridade, caso contrário, podem enfraquecer e ser encarados como substituição um do outro, o que não pretende o ensino híbrido. Encarar o ensino híbrido como uma evolução e uma inovação é algo acertado a partir do momento em que vemos que ela supera a visão industrial do modelo de ensino tradicional. O acompanhamento aos alunos e alunas e seus ritmos, a flexibilidade, a interação e o engajamento são palavras que se sobressaem neste modelo. Os alunos e alunas passam a ter tempo mais produtivo em sala de aula, já que não necessitam passar todo o tempo ali, ganhando o mundo com suas ideias em outros locais. Assim como no ensino remoto emergencial, o ensino híbrido apresenta dificuldades muito por conta dos mesmos fatores apresentados no item 2.1, da falta de dificuldade de acesso à internet e equipamentos, bem como a não preparação para este modelo. Muito disso, inclusive, já vem desde a formação do futuro educador, como apresentado por Lopes Furcotter em uma investigação com futuros educadores e educadoras e sua atuação com tecnologias digitais nas futuras escolas.
Neste estudo, apontam-se dificuldades já desde a infraestrutura até a não preparação dos professores e alunos e alunas para trabalhar com elas. Institucionalmente, o ensino híbrido começa a aparecer nos documentos a partir das diretrizes curriculares dos cursos de graduação por meio da resolução do Conselho Superior do Instituto Federal Farroupilha, número 49, de 18 de outubro de 2021. A relação que é efetuada é com a educação à distância, já institucionalizada, já que existem cursos totalmente à distância. No modelo híbrido do IFAR, o que se encontra em maior prevalência é a documentação relativa a questões burocráticas de plano de ensino e acesso a sistemas, bem como percentuais que podem ser utilizados de maneira não presencial. Assim sendo, falando-se especificamente dos cursos de graduação, nas disciplinas híbridas, a parte à distância pode ser de até 60%. No total do curso, não se pode ultrapassar 23% do total do curso. Já a EAD, no Instituto, é trazida também das diretrizes curriculares dos cursos técnicos ofertados nas modalidades integradas ao ensino médio, educação de jovens e adultos e subsequente ao ensino médio. Especificamente, os cursos EJA e EPT, advindos do PROEJA, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, podem ter carga horária não presencial de 17% a 50%. Já os cursos técnicos subsequentes podem ter até 20% de sua carga horária à distância, mas nessa diretriz não há menção do ensino híbrido preconizada nas diretrizes dos cursos de graduação, ainda que em um estágio inicial. Metodologia. O presente estudo constitui-se em um questionário aplicado junto a alunas e alunos de cursos técnicos do campus avançado Uruguaiana do IFAR, com relação a 3 modalidades de ensino pelos quais os alunos e alunas passaram estando no Instituto ou não. A época de aplicação foi de junho a julho de 2022 e congregou 7 diferentes turmas, a saber: 2 turmas de primeiro ano do curso técnico em Administração Integrada do Ensino Médio, 2 turmas de primeiro ano do curso técnico em Informática Integrada do Ensino Médio, 2 turmas de segundo ano do curso técnico em Informática Integrada do Ensino Médio, 1 turma de terceiro semestre de curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática subsequente ao ensino médio. Essas turmas tiveram de responder a 9 perguntas a partir de um questionário montado no Google Formulários e disponibilizado a elas em formato de link via e-mail pelo professor ou professora regente do componente curricular. O objetivo das perguntas era colher informações acerca da opinião dos respondentes e das respondentes sobre o ensino remoto emergencial, que foi vivenciado por eles e por elas no IFAR e também em outras escolas, já que alunos e alunos do ensino médio integrado tiveram experiência com essa modalidade também no ensino fundamental. Também se procurou perguntar aos respondentes, às respondentes, o que acharam do ensino híbrido que vivenciaram por meio das componentes curriculares em que era possível se trabalhar dessa forma com alunas e alunos e professores e professoras em casa e na instituição. Além do mais, de forma personalizada, se buscou a identificação de habilidades como o manuseio da internet e dos recursos tecnológicos e também a autonomia do aluno, da aluna para trabalhar de forma remota ou híbrida. O quadro 1 apresenta uma linha do tempo nas turmas com relação à vivência do ensino remoto e híbrido. Quadro 1, linha do tempo das turmas com relação às modalidades de ensino. Primeiros anos, 2020, remoto, ensino fundamental, 2021, remoto, ensino fundamental, 2022, híbrido presencial e FAR. Segundos anos, 2020, remoto, ensino fundamental, 2021, remoto e FAR, 2022, híbrido e presencial e FAR. Terceiro semestre, 2021, 2022, remoto, híbrido presencial e FAR. Ressalta-se que para efeito de consideração de resposta às perguntas, a professora ou professor instruiu os alunos o professor instruiu os alunos e alunas com relação às denominações de ensino presencial, remoto e híbrido. O ensino híbrido que os alunos e alunas vivenciaram no campo se deu com relação à presencialidade deles e delas, enquanto 2 professores do grupo de risco da Covid-19 desenvolviam suas atividades remotamente. Na sala de aula estavam, além dos alunos e alunas, um monitor. Para alunos e alunas dos técnicos noturnos, era facultada a presença do campus, podendo alunos e alunas acompanhar de casa as aulas se possuíssem recursos tecnológicos para tal, como era no ensino remoto. O ensino híbrido desenvolveu-se no campus de fevereiro a maio de 2022. Obtiveram-se 93 respostas. Para análise das respostas, além do viés quantitativo pela quantidade de respostas afirmativas e negativas, além da enumeração de benefícios e dificuldades, utilizou-se a análise de conteúdo de Bardan, pela separação das respostas abertas dadas pelos alunos e alunas em categorias.
Igualmente se fez uso de nuvens de palavras que, segundo Borba Almeida Gracias, são geradas a partir de um texto selecionado, apresentando-se em destaque palavras que têm maior frequência, apresentando-se em formato de nuvens. Resultados. O início do questionário perguntava ao respondente a classificação numa escala de 0 a 10, sendo 0 nenhum conhecimento e 10 conhecimento total, seu nível de conhecimento para trabalhar com tecnologias digitais. Das 93 respostas, obteve-se uma maior prevalência de resposta para a nota 5, 19,4%, seguida da 7, 18,3%, e da 4, 16,1%, conforme figura 1. Classificação pessoal segundo conhecimentos em tecnologias digitais. A quase totalidade dos respondentes são nascidos após os anos 2000, geração conhecida por nativos digitais, ou seja, já nasceram em meio à mediatização do todo que vivemos nos dias de hoje, com internet de alta velocidade, aplicativos de celular, redes sociais e softwares os mais diversos. Mesmo assim, por parte do questionário, a grande parte vê que não as domina integralmente, por mais que façam parte do seu dia a dia. Expressando-se sobre o ensino remoto, obtiveram-se 5 menções positivas, 5,4%, 52 negativos, 56,5% e 35 neutros, 38,1%, nem positivos ou negativos. Os principais benefícios apontados pelo ensino remoto seriam a realização das atividades em um ambiente familiar, sem a necessidade de locomoção e com a flexibilidade de horários e prazos para a realização das atividades propostas. Já as dificuldades seriam a perda de foco por outros entretenimentos dentro de casa, qualidade do sinal de internet, dificuldades no aprendizado, falta da presença física do professor, falta de supervisão e dificuldades de concentração. Separaram-se 4 falas sobre os benefícios e dificuldades, conforme o quadro 2, versando sobre o viés escolhido pelo aluno e aluna, que acabaram por refletir a fala de muitos dos alunos e alunas também. Quadro 2, seleção de falas de benefícios e dificuldades do ensino remoto para os alunos. Aí tem a questão da flexibilidade, as falas, locomoção, acesso, aprendizado às falas, feedback, autonomia, falta de interação com o professor e turma direitinho. Já sobre o ensino híbrido, em que se desenvolveu com alunas e alunos presenciais e remotos e docentes remotos, foram expressas um pouco mais de menções positivas, 24 menções, 28,6%, mas as negativas continuaram altas, 36 menções, 42,8%, enquanto as neutras ficaram em 24, 28,6%. Houve citações de benefícios acerca do melhor entendimento da matéria, convívio, ajuda dos colegas, programas já instalados nos computadores. Muitos desses benefícios o ensino remoto não entrega, ou então ocorre que houve uma comparação entre híbrido e remoto. Já as dificuldades que foram escritas são o tempo de descanso que diminuiu. Primeiro, com distração, interação com o professor, qualidade do sinal da internet. Em primeiro, podemos inferir que houve uma comparação com o ensino remoto, já 2, 3 e 4 podem ser ditos como dificuldades também vivenciadas no ensino remoto. O quadro 3 apresenta a seleção de falas de benefícios e dificuldades conforme categorias elencadas. Quadro 3, seleção de falas de benefícios e dificuldades do ensino híbrido para os alunos e alunas. As falas dos alunos e alunas denotam uma visão mais positiva do ensino híbrido se comparado ao ensino remoto, já que a presencialidade é mais constante naquele formato. Além do mais, conforme Ferri, Grifoni e Cuso, o modelo híbrido reforça o sentimento de pertencimento em comunidade, melhorando as interações sociais e a colaboração entre os agentes da educação. Perguntado sobre a importância do professor/professora no ambiente da sala de aula, todas as respostas fizeram menções positivas a este fato. A partir das respostas das participantes foi feita uma nuvem de palavras, excluindo-se termos genéricos como preposições e artigos, além de verbos auxiliares, gerou-se a nuvem da figura 2. Nota-se inicialmente nela a recorrência dos termos professor, professora, aluno, aluna e aula, seguindo-se de dúvidas, atenção, importância, clara, dificuldade em entender melhor. Nuvem de palavras a partir das respostas dos alunos e alunas sobre a importância do professor no ambiente de aula. Denota-se a partir desses termos das respostas o quanto a atividade e a presença do professor em sala de aula se enche de importância a partir do momento em que vemos nele uma fonte de apoio por parte do estudante, de forma a propiciar maiores entendimentos, orientações e como agente sanador de dúvidas. 2 pontos que também merecem destaque: criação de vínculo e organização do ambiente. Para o primeiro ponto, cabe o destaque da fala de 3 alunos.
O professor é fundamental dentro de uma sala de aula, pois é ele que transmite para os alunos o seu conhecimento de vida e profissional de uma forma produtiva e agradável, fazendo com que crie um vínculo amigável entre aluno e professor. O professor no ambiente da sala de aula é sinônimo de benefício, pois criamos laços, interagimos, esclarecemos dúvidas mais facilmente, conseguimos trocar experiência e conhecimento, aprendemos uns com os outros. Como eu estudei 2 anos de ensino remoto, eu entendi a importância de um profissional do meu lado. Aconteceram situações em que eu não consegui realizar os exercícios da aula porque eu não consegui tirar a dúvida com o professor, e isso foi muito ruim em várias outras ocasiões. O professor não serve só para isso, mas para mim ele serve como fonte de inspiração para querer continuar aprendendo, e ele é necessário. E para o segundo ponto, destacamos outra fala, muito ainda propagada pelo meio acadêmico, que associa a imagem do professor ao controle e organização do ambiente. Como o professor em sala de aula é muito melhor para o aprendizado do aluno, o professor estando ali disponível, o aluno pode tirar dúvidas direto com o professor, e caso haja bagunça ou dispersão na aula, o professor está ali para chamar a atenção. Os alunos e as alunas entendem o professor como um agente condutor e organizador das aprendizagens, corroborando o que nos apresenta Deus et al. 2020. Os professores e professoras são os principais agentes de mudança na educação a partir do ponto em que eles são pesquisadores na prática educacional, e devem contribuir para o design conceitual de inovações baseadas em seu conhecimento experiencial e teórico. Durante o ensino híbrido, quando não há a presença física do professor em sala de aula, ocorria de alguém abrir o laboratório de informática para os alunos e alunas acompanharem as aulas pelo Google Meet, permanecendo em sala para olhar as turmas, já que os alunos e alunas não tinham câmera nem microfone. Dos respondentes, 58% e 69% acharam importante, 10% e 12% não importante, e 16% e 19% tiveram afirmações neutras. Dos 58% que consideram importante ter uma pessoa para acompanhar a turma, 35% e 60% responderam dentro da seguinte linha: controle, autoridade, evita bagunça, mantém o foco da turma, organização da turma. A partir das respostas dos participantes foi feita uma nuvem de palavras, excluindo-se termos genéricos como preposições e artigos, além de verbos auxiliares. Gerou-se a nuvem da figura 3, em que se nota inicialmente a recorrência dos termos professor, aluno e aula, seguindo-se de turma, atenção, ajuda, bagunça. Nota-se a importância da pessoa que acompanha a turma a partir das respostas convergindo para o controle da turma por parte dela, para que a ordem seja mantida, já que o professor não estará ali para presencialmente fazer isso. Além do mais, o auxílio aos alunos e às alunas também foi mencionado, como na fala do aluno. Eu particularmente nunca cheguei a pedir ajuda para essas pessoas que acompanhavam a turma, mas acho importante que, na ausência do professor ou professora, presencialmente uma pessoa fique auxiliando os alunos e as alunas. Entretanto, por não ser especialista no assunto da aula, além da supervisão, pouco o acompanhante poderia fazer alguém, além de olhar os alunos e alunas, como na fala do aluno e aluna, que não apontou importância para a presença de pessoas acompanhando a aula. A pessoa não auxilia em nada, ela apenas fica supervisionando a turma. Se fosse uma pessoa que tivesse também um pouco do conhecimento do professor, seria muito melhor, pois ela poderia ajudar os alunos e alunas na prática. Os alunos e as alunas vinculam a presença do monitor de laboratório na ausência do professor como alguém que auxilia a manter a ordem do ambiente, pois é atribuída a ele essa tarefa de organização do espaço como um regente da turma. A questão 6 pedia para o respondente classificar numa escala de 0 a 10, sendo 0 inexistência de sinal e 10 qualidade total, a qualidade do sinal de internet cabeada e Wi-Fi do campus, considerando a realização de atividades acadêmicas. Das 93 respostas, obteve-se uma maior prevalência de resposta para a nota 3, de 18,3%, seguida a da 5, 14%. E empatados em terceiro lugar, notas 1 a 6, 12,9%. Notou-se que a maior parte das respostas concentrou-se na nota 3 até a nota 7, com 63 das 93 respostas nessa faixa, respondendo por 2/3 das respostas. Na figura 4 demonstra a distribuição de respostas. Essa pergunta expressa na figura 4 está estritamente relacionada com a qualidade do desenvolvimento das aulas híbridas, já que a conexão dos alunos e alunas no campus é imprescindível para o acompanhamento das aulas. Inclusive, dificuldades com o ensino remoto e híbrido evidenciaram respostas com a qualidade do sinal de internet que, na opinião dos alunos e alunas, deixou a desejar em alguns momentos, especialmente quando havia o travamento da câmera e voz do professor.
Questionado sobre a autonomia para a realização de atividades remotas e híbridas, a distribuição de respostas está expressa na figura 5. Essa pergunta expressa na figura 5, era aberta, ou seja, os estudantes poderiam escrever livremente o que pensassem. Mesmo assim, foram agrupadas as respostas conforme a figura apresentada. Houve uma certa divisão das respostas, mas com predominância dos que consideram boa sua autonomia para fazer as atividades, o que indica que os alunos e alunas conseguem fazer as coisas com pouco ou nenhuma supervisão. Entretanto, o índice dos que classificam a autonomia como ruim está em 24%, o que não dista tanto da boa. Ainda 15% assinalaram média autonomia, 9% neutra, 11% tangenciaram ao tema da pergunta. Dificuldades são mencionadas pelas estudantes, mas ao mesmo tempo as soluções são buscadas como na fala do aluno 1. Sempre realizei as atividades no tempo certo, algumas tive dificuldade, mas ao pesquisar ou sanar dúvidas com os colegas obtive um bom resultado. O esforço é evidenciado na fala do aluno 2. Acredito que apesar de algumas dificuldades, consegui manter trabalhos em dia, mesmo com algumas complicações de comunicação com algum professor, seja devido à internet ou sistema fora do ar. O aluno 3 apresenta as suas dificuldades também, em razão de nunca ter vivenciado isso, assim como os demais estudantes. No início da pandemia eu tive bastante dificuldade de me adequar ao ensino remoto, pois nunca tinha precisado passar por uma coisa assim antes. Então demorou um tempo até eu me adequar ao ensino, mas ao fim eu consegui me virar e acho que hoje em dia eu conseguiria dar conta de um ensino remoto sem problemas. Nota-se na fala anterior uma espécie de volta por cima, já que os estudantes relatam dificuldades, mas colocam que aprenderam a lidar com situações desse tipo, fato este apontado igualmente pelo aluno 4. Em algumas matérias eu tinha dificuldades quando se tratava de aprender sozinha, mas hoje eu consigo me autoanalisar e saber aonde não compreendia, onde deveria melhorar. Alunos e alunas também relataram o fato positivo na autonomia, como na fala do aluno 5. A mesma de que se fosse presencial, talvez até mais na verdade, depende da responsabilidade de cada um ou como está meu humor no dia, e tendo que fazer as tarefas no meu ritmo ajuda muito, pois isso prefiro as aulas remotas ou presenciais com pouca gente. Mas também houve o outro lado, como na fala do aluno 6, péssima, pois me sentia muito cobrada por achar que o meu aprendizado só dependia de mim mesma, e como não consigo trabalhar sob pressão, e isso foi péssimo para mim, tanto na escola quanto psicologicamente. A pergunta seguinte se referia à indicação de 2 pontos positivos e 2 pontos negativos durante a realização de atividades durante o ensino remoto e o ensino híbrido. As menções negativas a este formato superaram as positivas. A figura 4 mostra os aspectos positivos levantados pelos alunos. Houve 84 respostas a essa questão e a figura 6 apresenta o quantitativo de respostas positivas conforme a análise categorial efetuada. O ponto mais levantado foi a disponibilidade, flexibilidade e liberdade de horários e locais em que os estudantes podem realizar as suas atividades, com 3 menções. A seguir, uma menção também à questão do tempo, mas desta vez com a extensão desde para realizar as atividades, com 8 menções. Também foi comentada da não necessidade de deslocamento para a escola, usufruindo-se do conforto do lar, com 7 menções. A questão da formação da autonomia e a organização do estudante recebeu 6 respostas. Todas essas menções demonstram o quanto os estudantes consideram a flexibilidade de horários e locais para realizar atividades como algo positivo do ensino remoto e híbrido. Isso conota que os estudantes podem estar sobrecarregados no cenário do ensino presencial e que têm muitas matérias e poucos dias de prazo para realizar atividades, haja vista a dinamicidade vivenciada por eles no âmbito do Instituto Federal. Com menções menores apareceram os recursos midiáticos estarem à disposição na hora das atividades e poder pesquisar na internet e a possibilidade de aprender a usar novos aplicativos. Como referido, as menções negativas foram superiores às positivas. A figura 7 apresenta o agrupamento dessas respostas em categorias. Houve uma menção maior aos aspectos negativos, considerando-se as 84 respostas dadas à pergunta. Conforme consta a qualidade da internet, foi apontada como fator negativo por 1 a cada 4 respondentes praticamente. Em seguida, outros aspectos negativos foram levantados, como dificuldades na manutenção do foco e a
difícil interação entre professor e aluno nesse formato. Entende-se que os alunos e alunas talvez queiram um contato presencial individualizado dado pelo professor e não um contato via chat ou microfone da ferramenta de videoconferência utilizada. Desta forma, talvez os demais colegas de turma não vejam o que o aluno ou a aluna fez sob desculpa de julgamento que se faria a ele. Esta faixa etária necessita ainda de afirmação, sendo que qualquer deslize pode ser interpretado como motivo de zombaria e bullying pelos colegas. Igualmente, se imagina que dificuldades com a internet possam ser motivos de cortes e falhas de comunicação. Outro aspecto levantado nas menções negativas é a falta física do professor, o que até podemos vincular com a resposta anterior da falta de interação entre ele e os alunos e alunas. A seguir foi mencionada a dificuldade de compreensão por parte dos alunos e alunas, o que entendemos poder ser uma consequência de tudo que já foi citado anteriormente. Pode contribuir para isso também a citação da conversa, barulho e dispersão em sala de aula, especialmente em momentos híbridos em que o professor, professora não estava presente, como somente os alunos e alunas em sala. Com menções menores, ficaram um excesso de material de estudo disponibilizado pelos professores e professores aos estudantes, especialmente no ensino remoto, e menos práticas, já que não havia em momentos remotos a utilização do laboratório de informática da instituição. Encerrando o questionário, a pergunta era: caso seja necessário em algum momento voltarmos a ter aulas remotas ou híbridas, você se sente mais preparado? Por quê? 61% responderam que sim, enquanto 39% não. Os que responderam que sim dizem que já sabem como funciona por já terem passado pela experiência. Os que responderam que não dizem que não gostam e que não aprendem nesse formato. Podemos interpretar que há um desejo nas entrelinhas de socializar presencialmente, já que o remoto parece distante para muitos desses aspectos, seja pela presença, seja pela qualidade do sinal da internet ou dos equipamentos utilizados. Isso não entrega a mesma interação que a presencialidade proporciona. Mesmo os estudantes que responderam afirmativamente mostraram que não se sentem motivados ao retorno deste modelo, relatando inclusive aspecto psicológico, como na fala do aluno 1. Me sinto mais preparado, porém não tendo mais o mesmo psicológico que o dia anteriormente, o que possivelmente atrapalharia no meu aprendizado durante as aulas remotas. A melhor coisa é ter contato com os colegas presencialmente, assim como os professores e professoras. O aluno 2 mostra-se preparado, mas ainda com receio de não acompanhar a matéria. Acredito que me sinto um pouco mais preparado por conta de que os professores e professores criam um cronograma de aula, fazem aulas regularmente, e também porque sinto que vou conseguir me organizar melhor, mas mesmo assim acredito que vou ter dificuldade em acompanhar a matéria. O aluno 3 é taxativo nessa questão de acompanhar a matéria, colocando a necessidade de ter o professor. Tendo muita dificuldade em compreender algumas matérias, necessitando mais de ajuda de um professor para esclarecer minhas dúvidas presencialmente. A socialização é apontada como fator importante pela aluna 4, já que desconcentra estudando sozinha, apesar de apontar ter aprendido e se organizar com o remoto. Após um ano tendo aula de forma remota, aprendi a criar uma rotina de forma que os compromissos escolares e compromissos de casa sejam divididos de forma igualitária, assim evitando deixar a fazer por fazer, mesmo que ainda exista uma dificuldade de concentração estando sozinho. Considerações finais. Não poderíamos voltar iguais após praticamente 2 anos de atividades remotas, alguma coisa teríamos de ter aprendido. Triste ficamos ao vermos que voltamos iguais a 2019 em muitos momentos e locais. Talvez haja um disperser de álcool, gel que não mais funciona ou nem álcool tem. Ou então uma máscara que está sendo usada somente para tapar o queixo. Mas dizemos a nível de usos tecnológicos digitais para a sala de aula. Muitas escolas estão à margem sim, mas muitas não estão e parecem seguir aquele mesmo ensino do depósito bancário que Freire falava, em que o educador deposita o conhecimento do aluno como se ambos estivessem em um banco e não em uma escola. A distância física nos possibilitou a reinvenção. Não seria interessante também haver uma reinvenção daquela escola secular de fileiras alinhadas com matéria sendo ditada e reproduzida em provas posteriormente? A pandemia com o ensino remoto emergencial não foi suficiente para o educador reinventar seu fazer?
Não se trata de exterminar o ensino presencial tradicional, mas sim trazer elementos aprendidos com o ensino online para o presencial. Não necessitamos, talvez, ficar mais esclausurados todo o período escolar dentro de quatro paredes ouvindo professor, professor. A internet está disponível para ser usada como suporte e nem estamos dizendo como protagonista aqui. As tecnologias digitais não se prestam a resolver todos os problemas como uma panaceia, já que a pandemia nos mostrou limitações outras, entre as quais sociais e pedagógicas, além das tecnológicas. Transcendendo a questão da inclusão inerente quando falamos do assunto em tela, podemos trazer como reflexão a própria questão da dificuldade dos alunos e alunas em manter-se atento no ensino remoto, apesar de sua familiaridade em trabalhar com tecnologias. A educação tem que ser transformadora. Tecnologias digitais de informação e comunicação podem auxiliar e têm potencial para isso. Entretanto, em muitos momentos, tivemos que os alunos e alunas esperam dos professores e professoras uma educação mais tradicional. Por isso, a cultura tem de mudar para avançarmos. Temos de pensar que o ensino remoto e o híbrido nos deram uma nova visão de mundo e que os professores e professoras foram os grandes beneficiados ao ampliarem seu leque de opções com as atividades remotas. O estudo aqui apresentado por meio da análise de questionários respondidos por estudantes de cursos técnicos do campus avançado Uruguaiana do IFAR nos mostrou que a possibilidade de exploração do cenário vivenciado para dentro do ensino presencial por meio das respostas dadas. Inclusive, se demonstra a abertura para isso por parte dos estudantes e estudantes. Houve a manifestação do que houve aprendizado, houve a manifestação de que houve aprendizado dentro do ensino remoto de como estudar nele, apesar de uma preferência pelo ensino presencial e principalmente pelas trocas vivenciadas nesse cenário de educação. Entretanto, trazer elementos do ensino remoto e híbrido para dentro da sala de aula tradicional tem que ser pensado e implementado. Não se pode simplesmente escantear iniciativas que deram certo. E quando falamos em trazer elementos para dentro da sala de aula presencial, não falamos apenas de tecnologias digitais, e sim de metodologias. Como houve uma reinvenção dentro do ensino remoto, o cenário teve de ser repensado, permeado pelas tecnologias digitais, mas elas não foram únicas. Metodologias que colocavam o aluno e a aluna como protagonista do processo de ensino foram necessárias neste modo, já que o professor fazer uma aula tradicional, expositiva, cansaria todos. Então a mescla de metodologias se mostrou mista e também a formação de valores, como bem nos apresenta Oliver et al. 2020. Neste momento pandêmico, por exemplo, em que os professores e professores foram surpreendidos a ensinar remotamente, esse olhar para a instrumentalização do professor torna-se necessário, porém é preciso ir além dele, ou seja, investir em uma formação docente que contemple a relação com o humano, o diálogo, a emancipação, a autonomia e as tecnologias relacionadas com essa dimensão. Afinal de contas, muito além das tecnologias digitais, há de se considerar o lado amoroso da educação de quem cria os caminhos para o outro aprender. A educação, assim como as demais atividades de nossa vida, é constituída de valores estes que em sua integralidade ajudam a formar pessoas melhores. Então, muito bem apresentados aqui os modelos, os funcionamentos, tanto do ensino presencial, do ensino remoto, que permeou o período pandêmico, e o ensino à distância, que é aqueles que já se inicia para ser feito de forma online, e assim continua, e o ensino híbrido, que é uma mescla entre o remoto e o presencial, o à distância e o presencial. Então, foi muito bem condensado, ele abrange o período antes da pandemia, o período pandêmico, o período pós-pandêmico, ele considera de uma forma geral, é um artigo bem atual, de 2022, não tão atual, poderia ser desse ano, mas é atualizado, ele foi publicado em 2023, submetido em 2022, publicado em 2023, é bem atualizado, é um artigo conhecido, é um artigo, por conta da indexação, ele é considerado de alto impacto, etc, enfim. Apesar de que o impacto não é igual à indexação, ainda existe esse preconceito de que indexação e impacto sejam a mesma coisa, mas ele ainda é considerado por grande parte da comunidade acadêmica como sendo de alto impacto por estar indexado nesse erro, certo? Na verdade, a CAPES não avalia assim, ela avalia se ele é de alto impacto por conta do conteúdo dele, não se ele está indexado ou não. Isso aí é um diferencial, pode ser, se estiver indexado é um diferencial,
por questões de diretriz, procedimentos editoriais, mas não por questão da qualidade, porque ele não diminui o mérito dele se ele não tiver indexado, e nem aumenta o mérito da qualidade do artigo se tiver indexado. Numa base de dados isso não afeta em nada, a indexação não afeta em nada, apenas diz respeito ao rigor, né, dos procedimentos editoriais. Então tá, quaisquer dúvidas podem enviar mensagem, né, por e-mail, por mensagem no WhatsApp também, e se encontrar comigo presencialmente ou remotamente. Na próxima aula 15 vamos ver, né, a temática educação online e ambientes virtuais de aprendizagem, os chamados AVAs, ambientes virtuais de aprendizagem, ou também já a nomenclatura adequada agora, a VEA, né, que é os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Muitas universidades já têm empregado a nomenclatura VEA, né, ambiente virtual de ensino e aprendizagem, não mais AVAs. Então nos vemos na próxima aula.